Como a política de preço da Petrobras prejudica a petrolífera e como isso vai afetar a sua empresa. Olá, eu sou o professor Silva Neto, aqui do canal Mais Um Falando, e vamos comentar sobre a entrevista da presidente da Petrobras que disse que abrasileirou os preços. E qual é essa consequência não só para a Petrobras, como também para nós, povo brasileiro. Saiu em várias mídias, eu separei essa aqui do Poder 360, que diz lá: abrasileiramos os preços, ganhamos dinheiro, diz Magda. CEO da Petrobras declarou que combustíveis produzidos na estatal estão mais baratos, mas distribuidoras inflam o valor do consumidor. Vamos aqui entender o que essa frase, o que essa entrevista dela traz de dano à Petrobras. Na entrevista, é importante a gente destacar alguns pontos, como por exemplo esse aqui. Na entrevista ela diz que foi capaz de ter lucro, mesmo tirando o preço da paridade internacional. A petroleira teve resultado positivo de 32 bilhões e 600 no terceiro trimestre de 2024. Com isso, ela quer destacar que a política dela traz benefícios à empresa. Porém, eu aqui discordo e vou, ao longo desse vídeo, ir mostrando a você o quão isso é prejudicial à companhia. Nas palavras delas, vamos abrir aspas aqui, ela diz: estamos fazendo dinheiro depois de abrasileirar os preços. Estamos oferecendo um preço de combustível sensivelmente mais barato do que em 31 de dezembro de 2022. E o que chega ao consumidor é parte nosso, mas tem parte de outros atores que não nos competem. O preço abrasileirado vai até a refinaria. Nós não temos acesso ao consumidor final mais. Ora, vamos tentar traduzir aqui um pouco o que ela falou. Em primeiro lugar, estamos fazendo dinheiro, ela quis dizer que está tendo lucro, mesmo atendendo à política errada do governo de não ter o preço com a paridade internacional. Ela quis mostrar aqui que sim, o governo está certo na medida, fazendo com o preço mais barato interno seja em maior benefício à economia e ao brasileiro. Sim, a curto prazo isso é benéfico, mas a longo prazo não. E a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Então ela faz uma comparação lá com dezembro de 2022. O que ela quis dizer aqui? Aquela alfinetada no governo anterior. Olha, no governo anterior a gasolina estava mais cara. Mas vamos ver as notícias realmente do que acontecia 2, 3 anos atrás? Vamos iniciar falando sobre o ano de 2021. Então tá lá, para quem não lembra, na CNN saiu: o lucro da Petrobras sobe 1.400% e chega a 106 bilhões em 2021. No ano de 2022, aqui diz a Agência Brasil que o lucro da Petrobras foi de 188 bi, 77% superior a 2021. Ou seja, se lá em 2021 nós melhoramos 1.400% e depois ainda melhoramos mais 77%, o lucro da Petrobras cresceu muito. Por que isso aconteceu nesses anos? Porque simplesmente a Petrobras utilizou o preço de mercado. E ela precisou acumular esse caixa, porque, para quem não lembra, no governo anterior ao Temer, a dona Dilma simplesmente destruiu a Petrobras. E de que forma? Ela segurou os preços da gasolina e do diesel com defasagens de acima de 20% por um longo período. Tanto que, para quem não se recorda, quando ela foi reeleita, o que aconteceu com o preço do combustível no dia seguinte? Teve uma majoração de 30%. Isso aconteceu pelo fato da Petrobras simplesmente estar com o caixa zerado. Então, desde a saída da dona Dilma, no governo Temer e no governo Bolsonaro, o que aconteceu com a Petrobras? Ela voltou a ter o preço de mercado, recompôs o seu caixa e pôde continuar a investir. Quando chegou em 2023, já era a nova gestão do governo Lula, e para quem não lembra, lembra lá o que o ministro Lewandowski fez? Foi lá e simplesmente anulou a lei das estatais, onde não podia botar o quê? O político, o penduricalho, o amigo, aquele cargozinho bom, onde a pessoa vai lá não para trabalhar, ela não tem técnica, ela não tem experiência para gerir uma empresa desse porte, mas o amigo pode. Então Lewandowski foi lá, cortou a lei das estatais, ficou suspensa e agora, no final do ano, o STF fez o quê? Fez aquele arranjo. Não, vamos voltar com a lei, mas olha, aquilo que o Lewandowski falou, deixa, o pessoal que entrou pode ficar.
nada mais foi feito do que abrir uma janela para corrupção e má gestão. E aí o que ocorreu? Petrobras, faturamento de 2023 caiu 20%, ante 2022 e lucro recuou 33%. Então aqui a gente já nota nitidamente, primeiro ponto, que você não trabalhar a preço de mercado, você tem um problema na empresa. Segundo, você tem uma ingerência política, pior ainda, é desastroso para a empresa. E o que acontece com uma petrolífera sem caixa? É o pior dos mundos. Vamos lembrar o que aconteceu ali na Bolívia e o que aconteceu na Venezuela. Uma empresa petrolífera é uma empresa que necessita de alto volume financeiro para quê? Fazer pesquisas, não só em tecnologia, mas principalmente para achar novos poços de petróleo. Sim, porque quando você vai lá, fura um poço de petróleo, ele é finito. Ele não é igual um videogame que você fica ali o resto do jogo tirando petróleo sem ele acabar. Não, a vida real, aquele poço de petróleo acaba. Chega uma hora que a viabilidade econômica dele já não serve mais. E aí você precisa fazer o quê? Para você manter a sua produção, para você manter a sua atratividade para o mercado, você precisa achar um novo poço. Só que para achar um novo poço demanda muito dinheiro, muita tecnologia. Uma empresa sem caixa, ela faz o quê? Ela fica destinada ao fracasso, porque se ela não tem novo capital, não tem lucro, ela não pode investir. E ao mesmo tempo, esse tipo de gestão faz o quê? Afasta o investidor estrangeiro. E com isso, sem menos capital, esse dinheiro do investidor estrangeiro indo para outras companhias petrolíferas, a Petrobras perde, além de credibilidade no mercado, perde competitividade. Em 2025, a Petrobras se encontra naquela mesma situação que estava no governo Dilma. Olha aqui o que a manchete está dizendo. Com dólar alto, Petrobras abre o ano pressionada para o reajuste em preços de combustíveis. Defasagem média está em 16% para o óleo diesel e 12% para a gasolina, segundo a Associação de Importadores. Então aqui a gente vê que a Petrobras está trabalhando com um preço defasado. Ou seja, o óleo diesel que ela vende e a gasolina que ela vende, hoje ela paga para que a economia funcione. E agora, com a alta do dólar, o que acontece? Como o preço do petróleo, o preço do combustível é tarifado em dólar, houve agora um aumento expressivo do dólar no final do ano e o preço da gasolina não mexeu. Então, você não pode chegar a outra conclusão de que a Petrobras vem fazendo caixa ruim. Ora, lá a presidente dizendo que está ganhando dinheiro, que no terceiro trimestre teve 32 bilhões de lucro, significa que ela está queimando caixa. Com o passar do tempo, aquilo que era 32 bilhões de lucro vai se tornar em quê? 5 bilhões de prejuízo, daqui a pouco 20, daqui a pouco 40, daqui a pouco 50, daqui a pouco 100, e a empresa fica insustentável. O que podemos ver durante todas essas reportagens que analisamos é que manter a política de preços de mercado é muito mais eficaz e muito mais saudável pela empresa do que fazer com que a empresa vire um braço político da máquina pública, segurando o preço porque a inflação está aumentando, segurando o preço porque o governo está sendo pressionado com mais notícias, porque a economia não está indo bem. Isso não é bom para a Petrobras. E se não é bom para a Petrobras, não é bom para o Brasil e também não é bom para o seu negócio. Sim, porque você primeiro entende o seguinte, não, mas peraí, com o preço do combustível tranquilo, o meu negócio flui melhor. Não flui melhor. Vamos mais uma vez lembrar o que aconteceu na época da Dilma. O que aconteceu? Quando o preço do combustível subiu 30%, toda a economia que estava ruim fez o quê? Acabou de piorar. Ela destrambelhou de vez, ela desorganizou mais ainda. Então, o que hoje parece bom, o remédio futuro, é muito amargo. Sem contar que quando a empresa fica à mercê de políticas governamentais e de políticos, geralmente atrelado ao governo, a ineficiência impera, visto que há 2 anos o que tem acontecido com o lucro da empresa? Ela vem caindo sistematicamente. E aquele exemplo que eu dei da Bolívia e da Venezuela, eu quero lembrar a você o seguinte, a Bolívia tem a maior reserva de gás do mundo. E hoje falta gás na Bolívia. Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. E hoje falta combustível na Venezuela. Por quê?
Porque simplesmente o governo tomou posse da empresa. Aqui no Brasil tinha aquela gritaria, o petróleo é nosso, a Petrobras é nossa, não pode privatizar, o governo tem que tomar conta. Lá, com o Maduro, na época foi o Hugo Chávez, foi a mesma história. E agora, 20 anos depois, o que aconteceu? Na Bolívia, para quem não lembra, o Evo Morales até tomou a refinaria da Petrobras lá. Vocês lembram disso? E aí depois invadiu lá com o exército, com as tropas, e depois deu uma merrequinha para o governo Lula, que não reclamou, dizendo que o hidrocarboneto é nosso, o hidrocarboneto é do povo boliviano, não podemos deixar o estrangeiro malvadão tomar conta. Tá aí, passaram 15 anos, hoje falta gás na Bolívia. E se o Brasil continuar com essa política junto à Petrobras, vai acontecer a mesma coisa. E para quem não sabe, é bom deixar informado que ali a Bacia de Campos, aquele ali o pré-sal, nós já estamos em uso há muitos anos e já existe poço ali que já não está sendo mais rentável, está sendo fechado. E com isso, se a empresa não tiver capital para novas perfurações e novas pesquisas, vai acontecer o mesmo que aconteceu na Venezuela e Bolívia. E aí você vai entender como isso é ruim e afeta não só o seu negócio, como a sua vida e a sua família. Então, se você curte esse tipo de informação, coloca o dedo no like para mim. Se você acha que um amigo seu precisa dessa informação, compartilha com ele que eu ficaria muito grato. E se você quiser fazer um comentário, uma crítica ou mesmo uma sugestão, coloque aqui embaixo que eu vou ter o imenso prazer de lhe responder. E, se possível, se inscreve no canal. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.